Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por favor, peço para que vocês se inscrevam no canal, os alunos ou os que já foram meus alunos ou que quiserem acompanhar minhas aulas. Estarei aqui disponibilizando sempre aulas que vou estar lecionando para os alunos. Então passo esse recado para vocês se inscreverem, ativarem aí o sininho, que quando eu mandar o vídeo vocês estarão recebendo notícia deles. E vamos novamente falar de outro assunto referente então à nossa disciplina de anatomia e fisiologia humana. É isso aí, um abraço e roda a vinheta! Então pessoal, hoje na aula a gente vai conversar sobre músculo, né? Na realidade, a ciência que estuda o músculo se chama de miologia. Então, miologia é a ciência que estuda então a musculatura. E a gente vai principalmente entender como a musculatura funciona e como são os principais nomes de musculaturas importantes do nosso corpo humano, certo? Então, basicamente iniciamos com um conceito sobre músculo. O que é músculo na realidade? Ela na realidade é uma estrutura individualizada que cruza as articulações e que a partir disso promove movimentos. Ou seja, a conexão entre músculo, ossos e a articulação leva então ao movimento. Tá? Então esses movimentos na realidade são caracterizados por estruturas celulares, né? Células especializadas que são denominadas fibras musculares. E essas fibras musculares, elas transformam energia química em energia mecânica. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina bem o seu carro, ele anda com gasolina, perfeito? Então a gasolina que você põe, ela vai lá dentro do carro entrar em combustão. Essa combustão vai gerar uma energia e essa energia vai gerar então uma outra energia que é a mecânica, aquela que faz ela mexer, andar. O carro faz o carro andar, sem gasolina ele não anda, ou sem algo que realize essa transformação de uma energia química, como uma explosão nesse momento do combustível, em energia mecânica. Então o nosso corpo é basicamente igual, só que o nosso combustível é outro, outras moléculas que nós se alimentamos, porém você transforma energia química em energia. É bom lembrarmos que o corpo humano ele é todo recoberto por músculos, e esses músculos, pessoal, cobrem em torno de 40 a 50% do seu corpo. Ah, professor, mas tu tinha falado que era diferente. Calma aí, a gente vai explicar isso melhor. Olha só, imagina bem esse cara aqui, Ronnie Coleman. Esse cara aqui, ele não tem 50% do seu peso apenas de músculo. Ele tem uma quantidade muito maior de músculo. Então, quando a gente correlaciona essa porcentagem de questão de peso corporal e massa corporal, muscular, a gente tem que levar considerações básicas, que cada indivíduo é um indivíduo. Mas, o que seria adequado nós fazermos para ver quanto que a gente tem de musculatura? Fazermos uma avaliação antropométrica, onde a gente vai avaliar as dobraduras, as medidas, e isso é muito melhor e muito mais especializado, que vai te dar o que você tem de músculo. O músculo em si ele tem várias funções, principalmente promover o movimento, juntamente com essas anteriores que eu falei, que é a somatória da articulação, os ossos e a parte articular. Então nós temos a estabilização de toda a estrutura corporal pelos músculos. Os nossos músculos eles são muito importantes para a gente ficar em pé, para a gente conseguir andar, Então a gente também tem toda uma junção importante entre ossos, articulação e músculos, que é o que nos faz estabilizar o nosso corpo. Outra questão importante é a regulação dos volumes dos órgãos. A gente sabe que muitos órgãos também são músculos, diferentes dos músculos esqueléticos, que a gente vai ver posteriormente. Os músculos esqueléticos estão ligados basicamente ao osso, aos músculos, aos ossos mesmo, por isso que se chama músculo esquelético. Os músculos lisos, eles são
basicamente formando órgãos, né? Então nós temos um músculo liso importante, que é todos os órgãos, né? Principalmente o intestino, e aí você vai ver que ele faz movimentos que se chama movimentos peristálticos, e esses movimentos peristálticos, pessoal, é o que leva, por exemplo, seu alimento que já foi digerido, que na realidade não é mais alimento, já pode ser um bolo fecal, que ele vai fazer movimentos e vai levar a sua saída através do seu reto. Então, imaginem bem, esse músculo é um músculo liso, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês quando ele está de uma maneira descontrolada, quando você tem uma gastroenterite, ou seja, você tem um processo infeccioso no seu intestino. O que vai acontecer? Diarreia, cólica, então você vai ter que tomar medicamentos que são a base, vamos dar um exemplo da escopolamina, que é, né, o comercial, que é o mais conhecido, que é o Buscopan, composto, ou Buscopan, o composto tem a dipirona junto. Então a escopolamina é que vai fazer esse efeito. Mas isso é um assunto posterior, quem sabe, né, numa próxima aula de farmacologia para vocês. Então, pessoal, esses músculos... e aí tem também um outro músculo, que é o músculo cardíaco, que eu estava esquecendo de falar, e ele é extremamente importante. Por que ele é importante? Porque se ele não funcionar, você morre. Ele faz contração, e essa contração é importante para fazer com que o sangue circule nas suas correntes sanguíneas, tanto arterial como venoso. Então, venoso nem tanto, mas ele, né, são mais as bombas musculares que acabam empurrando, mas acaba sendo uma consequência também, tá? Portanto, além disso, nós temos o músculo como uma proteção. Então, essa proteção muscular protege órgãos, né? E muitas vezes você tem lesão muscular para não ter lesão em órgãos. Então, isso também é extremamente importante, né? Vamos lembrar do glúteo, né? Se a gente cair, a gente normalmente machuca o glúteo e não o cóccix, que ele é mais sensível. Só se você levar uma pancada muito grande, né? Uma pancada certeira naquele momento, que você bateu o cóccix e aí fraturou o osso. Então, é extremamente... Quem teve o cóccix fraturado sabe que a dor é extremamente complicada e chata. Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Vamos falar também que eles fazem movimentos de substâncias, né? Então, foi isso que eu acabei de falar. Esses músculos fazem o movimento dessas substâncias. Vamos falar que, por exemplo, o esôfago, né, que é importante para quando você se alimenta, ele que faz o movimento peristáltico que leva até o seu estômago. Além do seu estômago também fazerem movimentos. Então isso é importante, todos os nossos órgãos são músculos, né? E fazem movimentos importantes, né? Alguns músculos esqueléticos, cardíacos e músculos lisos. Bom, então os músculos, além dessa produção de, por exemplo, levar as substâncias até o seu destino final, como esôfago até o seu estômago. E uma curiosidade, você pode fazer o processo não de deglutição, né? Mas depois que você deglutiu, ficar de cabeça para baixo. Por quê? Porque o músculo, independentemente da força da gravidade, está em diferentes, naquele momento em outra direção muscular, vamos dizer assim, né? A comida ela vai ter que subir. E isso, né? Quem faz a força para subir é seu músculo, o esôfago. Então, ele é importante porque ele também carrega isso. E uma outra coisa importante também de se falar é que os músculos, eles produzem calor. Então, imaginem bem, quando você está com frio, o que acontece? Quando você não pega lá o seu cobertor, sua roupa, você começa a tremer, você começa a bater o queixo. E isso é sinais do quê? Hipotermia. Início, né? Tá? Então, o músculo em si, ele começa a tremer. E vai aí uma característica importante para quem gosta de fazer dietas, né? Ou emagrecer, ou tem um projeto de emagrecer. Faça isso no inverno, tá? Porque no inverno, teoricamente, você gasta mais energia, tá? Você gasta mais energia para se manter numa temperatura adequada, principalmente no sul do Brasil. Então, faça isso. É extremamente importante você não fazer uma dieta à base de carboidratos, massas e tudo mais, e é isso que, infelizmente, a gente gosta no inverno, né? Então, no inverno, teoricamente, é o momento mais fácil de você perder quilos, emagrecer, e na realidade você ter aí também uma ajuda do seu sistema muscular, que vai gastar mais energia para você manter essa temperatura corporal, beleza?
Desses grupos, né, desses músculos, vários grupos musculares nós temos em vários locais do corpo. Então nós temos músculos corporais na cabeça, no pescoço, no tórax, no abdômen, na região posterior do tronco, nos membros superiores, nos membros inferiores, nos órgãos dos sentidos, que são muito importantes, né? E também do períneo. Nós podemos classificar, pessoal, os músculos de diversas maneiras, né? Quanto à situação, quanto à forma, quanto à disposição das fibras que tem no músculo, quanto à origem, à inserção e quanto também ao tipo de músculo que está presente no nosso corpo. Então vamos começar com o primeiro, o tipo e qual o local e situação desse músculo. Inicialmente nós temos na situação dos músculos, né, onde eles estão localizados, nós temos músculos superficiais, como por exemplo os músculos da face, músculos da própria mão são superficiais, né? Alguns acabam sendo mais profundos porque estão em contato com os ossos. Mas na face nós temos músculos superficiais. Na outra situação nós temos então os músculos profundos, que estão basicamente interligados junto com os ossos, fazendo a sua articulação, entrando basicamente. E são músculos, na sua maioria, que se inserem em ossos. Tá? Então tem essas duas caracterizações para a gente entender um pouco da musculatura. Podemos também diferenciá-los quanto à sua forma. Olha só como é simples, também não é tão complicado, né? Os músculos são longos, como a gente falou dos ossos anteriormente, longos, que estão onde? Nos ossos longos, né? Então, nós temos os músculos da perna e os músculos dos braços, que também são os membros inferiores e superiores, certo? Nós temos os curtos, que são um pouco diferentes. Na realidade, esses curtos, eles estão normalmente em locais que fazem pouca articulação, tá? Tem pouca amplitude de movimento, como por exemplo no da mão. E nós temos os músculos que são músculos largos, que nós temos um exemplo extremamente importante, que é o músculo diafragma, que é extremamente importante como um exemplo desses músculos largos. O que ele faz? Então, ele ajuda o pulmão. Como você está fazendo você está vendo na figurinha aqui em cima, ele realiza e ajuda sim o processo respiratório. Então a gente não pode separar nunca o sistema respiratório dos músculos, tanto músculos da caixa torácica como músculos intercostais, que estão entre as costelas, e músculos acima da clavícula e músculos acima perto da escápula, que são extremamente importantes para realizar então o processo de respiração. Podemos também diferenciar em relação às fibras, né? Nós temos fibras de músculos retos, músculos de fibras de músculos transversos e músculos de fibras oblíquas. Olha quanto é interessante, nessa região abdominal nós temos todas essas musculaturas. Como vocês estão vendo, nós temos aqui, né, os músculos, músculo reto, músculo transverso e músculo oblíquo. Aí eu pergunto para você, qual é a importância desse músculo no seu abdômen? Né? Você já parou para pensar o porquê fazer abdominal? Na realidade, o abdominal serve para quê? Para ficar barriga tanquinho? Não serve para fazer isso. Abdominal serve para você fortalecer todos esses músculos que suportam os seus órgãos que estão internos. Na caixa torácica nós temos ossos e músculo. No seu abdômen nós só temos músculos segurando seus órgãos. Então, pessoal, mesmo que você esteja um pouco mais gordinho, o abdominal não é para deixar você com a barriga sarada. O abdominal serve para fortalecer a sua musculatura. Então faça em casa, tá? Não tem problema nenhum. Então, pessoal, nós também podemos classificar quanto à sua origem e inserção. Os tendões, tem duas inserções de tendões no osso. Então, esse osso é o bíceps. Quando é 3 é tríceps. E o quadríceps, né? A gente tem um grande exemplo nas pernas. É importante ressaltar, pessoal, que também temos, né, classificação quanto à ação desses músculos. Então vamos falar de uma classificação extremamente importante. Quando o músculo é agonista. Imaginem você fazendo um movimento nessa figura que estava aqui antes. Perceba qual músculo está contraindo. Lembre que você está levando essa mão até a sua cabeça. Qual o músculo que contrai? Então o músculo que está fazendo a contração nesse momento é o que está fazendo o trabalho muscular, e ele é o agonista, é o que faz a ação. A farmacologia, isso é muito importante, a gente vai ver em um outro momento. Tá? O antagonista é aquele que na realidade naquele momento está relaxado, né? Naquele momento, quem está relaxado nessa imagem? O tríceps.
Então o tríceps ele é o antagonista. Então é extremamente importante a gente já matar a charada que o importante é a contração, certo? O músculo sinergista, temos um músculo que na realidade não é ele que realiza em si a contração, mas ele estabiliza a musculatura para que você não tenha um problema relacionado ao deslocamento muscular. Então, esse sinergista, ele é importante para fazer esse tipo de contenção muscular, beleza? Então, também podemos classificar, então, no nosso corpo existem 3 tipos musculares. O primeiro tipo muscular é o esquelético, eu acabei de falar. Ele é grudado basicamente no esqueleto, né? Ele é estriado, vocês vejam pela imagem, ele tem estrias, né? Ele faz uma contração muscular rápida, na realidade rápida. Ele faz uma contração muscular voluntária, é você que mexe o braço, você que mexe. Então eu estou mexendo os braços aqui porque estou fazendo contração voluntária, né? Nós temos o músculo cardíaco, que também é um músculo estriado, é isso que a gente tem que entender, é muito parecido com o músculo estriado e esquelético, então o músculo cardíaco é estriado. Então nesse momento, o músculo cardíaco ele faz contração rápida, né? Ele bombeia rápido, ele também realiza de forma involuntária, você não manda no seu coração, né? Apesar de que a gente consegue controlar níveis do batimento e frequência cardíaca, do seu débito cardíaco, então isso é muito importante. Então, não conseguimos controlar, porém, né, nós podemos manter uma interferência nele, vamos dizer assim. E os músculos lisos, pessoal, que são formados por órgãos, né? Ou músculos lisos que você, por exemplo, na sua cólica menstrual, quando na realidade você tem aquela dor de cólica, é o músculo liso que está fazendo todo o movimento para liberar, então, aquela camada celular que na realidade vai ter que ser renovada a cada mês. Existem partes importantes do músculo, tá, pessoal? Então nós temos músculo, quando nós falamos dessa parte de carne aqui, essa parte grande de carne, né? Nós temos músculos e esses músculos, na realidade, tem partes. Nós temos o ventre muscular, que é essa parte de carne, certo? Essa parte vermelha. E nós temos a fáscia muscular, que é uma camada de membrana por cima da. Então, pessoal, quem realiza então esse processo? Qual é a forma? Então a gente vai tentar explicar de uma maneira não simples e algo que não é tão difícil, mas a gente tem que precisar de atenção. Então, pessoal, a gente vai precisar um pouco de atenção. Bom, quem realiza isso? Então, nessa imagem que eu mostrando para vocês, nós temos, né, como se fosse uma análise macro do músculo, e a gente vai retirando todas as partes em si e vai destrinchando esse músculo até onde nós chegamos em 2 importantes proteínas de contração muscular, que é a actina e a miosina. Então nós temos a actina, que são a parte fina, os filamentos finos, e a miosina, que é o filamento grosso. Então, pessoal, uma coisa interessante e importante, até vou colocar o vídeo aqui depois vou redirecionar ali para vocês para o YouTube, vou referenciar para vocês, é extremamente importante porque há uma ligação entre a cabeça da miosina e a actina. Todo esse processo aqui que estou mostrando para vocês se chama de sarcômero. Não é o processo, mas o nome do conjunto celular, certo? Então são vários sarcômeros que você tem. E esses sarcômeros realizam a contração e o relaxamento muscular. Então, conforme você tem o ligamento das cabeças da miosina com a actina, você tem a contração muscular. Então, normalmente isso acontece, né, dessa maneira, né, de uma forma tão simples, porque a gente quer mostrar de uma maneira simples, mas vamos tentar complicar um pouco mais. Não é tão simples assim. Então, quando você tem um músculo esquelético, você tem normalmente a liberação de cálcio, como demonstra o vídeo que eu falei anteriormente, vai estar correlacionado aqui embaixo. Então, você tem, né, o cálcio envolvido, o cálcio também é envolvido nesse processo muscular. Então olha como o cálcio é importante, né? Dependendo do grau de cálcio que você tem no seu corpo, isso vai gerar algum problema, tá? Então por isso que não é bom fazer suplementação
dependendo de suplementação de cálcio, dependendo para o que você quer. O ideal é fazer um exame para ver quanto de cálcio que você tem sanguíneo, beleza? Bom, então nessa actina e miosina vamos adicionar mais 2 integrantes importantes, que é a tropomiosina e a troponina, né? A tropomiosina, ela é uma proteína linear, que vai então, na realidade, envolver os locais aonde a miosina vai se ligar na actina. Então, se a troponina ela está inibindo a ligação, você vai precisar de algo que faça com que ela saia. Porque a ideia é essa mesmo, você proteger o local de ação para você só ter a ligação na hora que você quer, porque senão você vai tendo ligação sempre e não vai controlar essa musculatura. Quando você tem uma contração muscular intensa, conhecida como cãibra, geralmente o cálcio está envolvido, tá? Não é o potássio. Estudos novamente mostram que o potássio não interfere nisso, certo? Mas sim muito mais o cálcio do que o potássio. Então, pessoal, o que acontece nesse momento? Você tem, né, o cálcio que vai se ligar ali então na troponina, que está relacionada com a tropomiosina, e a tropomiosina então vai liberar esses locais onde você vai ter então a ligação da miosina com a actina, realizando a contração muscular. Olha como não é tão complicado, né? No músculo liso é um pouco diferente, porque você tem, ao invés do cálcio nesse momento, você tem acetilcolina, né? De neurônios colinérgicos que você toma, por exemplo, uma escopolamina, que é um antagonista, olha só aquela palavrinha lá atrás que a gente conversou, antagonista aos receptores colinérgicos, tá? E aí diminui a ação colinérgica, e aí não tem tanta contração muscular assim, ou diminui ou zera a contração muscular, tá? Então você tem uma coisa importante também, tá? Você teve a ligação, então, ali, a interação entre a cabeça da miosina e a actina, ela não desgruda mais. Ela só vai se desligar, ou seja, ela só vai parar de contrair o músculo se você tiver a ligação do ATP, como está no vídeo aqui em cima. Então, nesse momento que você tem o ATP, você consegue gastar energia, entre aspas, né, colocar energia para realizar esse desligamento. Por isso que existe algo que a gente até conversa muito, que é o rigidez pós-mortem, que na realidade acontece quando uma pessoa morre, ou se você vê um animal na rua por muito tempo ele está morto, você vai ver que ele está duro. E isso é por quê? Porque só animais vivos produzem ATP, tá? E aí você tem a contração muscular ali, sem o relaxamento muscular, certo? Então existem diversos músculos importantes no nosso corpo, e aí é extremamente importante a gente saber, né, quais são os músculos. E aí, como eu passei para vocês, os principais músculos do nosso corpo são basicamente esses músculos que estão aqui, tá? Então nós temos músculos importantes, músculos que, por exemplo, para a enfermagem e para a técnica de enfermagem são muito importantes na nossa compreensão muscular, como por exemplo o diafragma, que afeta várias doenças, como por exemplo a AME, né? a atrofia medular espinhal, ou a ELA, esclerose lateral amiotrófica, né? Que na realidade, por consequências de ser degenerativa do sistema periférico, você vai ter então problemas relacionados a essas musculaturas que são importantes para o processo respiratório, né? É importante também você saber o quanto que cada musculatura suporta de injetáveis, por exemplo, em determinadas circunstâncias. Saber o que é um deltoide muscular, né? Que é aquela parte do ombro, né? Saber o que é um bíceps braquial, como eu falei na aula para vocês, nós temos bíceps que são destinados, a gente diferencia braquial do braço e femoral da perna, né? Bíceps femoral, bíceps braquial, tríceps braquial. Então isso são extremamente importantes a gente saber, e como eu já passei para vocês, e aí se eu começar a falar muito o vídeo vai ficar muito comprido, mas as principais e importantes já comentei aqui com vocês. Espero que estejamos novamente num próximo momento, e agradeço muito. Deixa aí o joinha e faz o favor, comente ou pergunte alguma coisa aqui a gente não tem como fazer algo muito profundo. Se vocês quiserem algo extremamente profundo, então a gente vai ter que fazer algo
maior, porque, né, são aulas extremamente complexas, tá, pessoal? Então, agradeço e vamos junto nessa aí, hein? Um abraço e até mais!